Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área, certo? Então hoje a gente está trazendo um assunto bastante importante que muita gente tem dificuldade, sabe qual é? Isso mesmo, divisão de números naturais. Então, você já sabe dividir números naturais? Então é o que a gente precisa saber para iniciar a nossa aula, certo? A gente entender, certo, como é que a gente divide números naturais. Então hoje eu vou estar trazendo a introdução para vocês, como é que vocês aprendem, certo, a dividir dois números naturais. Vamos estudar alguns casos e ver alguns exemplos, certo, para vocês ficarem craque nessa divisão, beleza? Então acompanha aí as explicações. Bom galera, então para a gente começar a aula de hoje, certo, então a gente precisa entender primeiro o que são números naturais. Então a partir de agora vou estar apresentando a vocês o conjunto dos números naturais. Então acompanha aqui comigo. Divisão de números naturais. Bom professor, como é que a gente vai dividir números naturais? Primeiro tem que saber o que é isso, né? Então vamos lá. A gente já viu números naturais em algum canto, certo? Por exemplo, números naturais, simplificando, são aqueles números que a gente usa na contagem, certo? Então, números que a gente usa para contagem, certo? São números naturais. Por exemplo, 1, 10, 12, 13. Então, por símbolo, a gente vai representar os números naturais com esse símbolo aqui, certo? Que parece um N, certo? É quase um N, né? Então, vamos lá escrever o quê? Números que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, certo? Então, todo número que você usa para contar, certo? É um número natural. Por exemplo, número 33, 105, 9.999. Então, todos esses números são números que a gente usa para contar. Então, são exemplos, certo? De números naturais. Então, para entendermos agora sobre números naturais, a divisão, é que a gente vai fazer. Vou trazer para vocês um exemplo. Então, acompanhem comigo. Então, imaginem que vocês têm uma cooperativa. Então, você tem uma cooperativa lá e ela recebeu uma encomenda, certo? De camisetas, digamos 800 camisetas. Então, tem uma cooperativa, ela recebeu uma encomenda de 800 camisetas, certo? Só que acontece, nessa cooperativa, certo? Você dispõe de 4 costureiras, certo? Então, você tem 4 costureiras. Então, vamos supor que para ser um trabalho justo, cada costureira ela tem que fazer a mesma quantidade, certo? A mesma quantidade. Se ela tem que fazer a mesma quantidade, a pergunta é: quanto cada uma tem que fazer? Bom, então para a gente pensar nessa ideia, certo? A gente tem que supor, certo? A gente tem 4 costureiras. Quanto é que cada uma vai ter que fazer de camisetas? Então vamos pensar aí um pouco. Eu tenho 4 costureiras. Então vamos pensar a seguinte situação. Se a primeira faz 100, a segunda faz 100, a terceira faz 100, a última faz 100. Resolve o meu problema? Vamos pensar se sim ou não. Veja, se a primeira faz 100, a segunda faz 100, a terceira faz 100, a quarta faz 100, quanto é que eu vou ter no total feito? É só somar, né? 100 mais 100 mais 100. Então, somar 100 mais 100, né? 200, 300, 400. Opa! Nessa tentativa, deu 400. 400 é o número de camisetas que eu tenho? Não, porque o número de camisetas que eu tenho são 800, certo? Então, cada uma não deve fazer 100. Vamos pensar mais um pouco. Se cada uma fizer 150, pode ser que agora dê, né? Vamos analisar aí. Se cada uma fizer 150, vamos ver quanto é que eu vou ter. 150 mais 150 vai ser 300. 300 com mais 150, 450. Com mais 150, opa, aqui vai dar
600. Ainda não é o valor que eu quero. Chute aí o valor agora. Boa, gostei. 200. Vamos pensar agora em 200. Se eu somar 200, cada um fizer 200, 200, 200. Se eu somar essas partes iguais, 200 mais 200, 400, mais 200, 600, mais 200, mais 200 dá exatamente 800. Então, veja, se cada uma fizer 200 camisetas, vamos ter o total de 800, certo? Então, vamos ter 4 costureiras fazendo 200 camisetas, resultando em 800. O que a gente consegue com isso? Bom, galera, com esse exemplo, a gente pode concluir uma coisa muito importante. Vejam só, tínhamos 800 camisetas, certo? Então, era 800 camisetas. A gente queria dividir por quanto? Distribuir a mesma parte, né? Mesma quantidade. 4 costureiras tinham que fazer a mesma quantidade. O que significa isso? Ao distribuir essas 4 costureiras, né? Percebemos que se cada um fizer 200, vamos ter certo total de 800. Ou seja, se eu tenho 800, divido por 4, dá exatamente 200. Por quê? Porque eu estou dividindo, pegando 800 e distribuindo em 4 partes, só que o importante é que as partes sejam iguais. Então, são 4 partes iguais. Então, isso caracteriza, certo, o primeiro exemplo, certo, de divisão para vocês estarem entendendo. Beleza, pessoal?